mas muito a superioridade do Atlético e dizendo que foi impossibilitado de colocar o Fluminense para jogar aqui hoje, né? Assumindo a responsabilidade. E a culpa não dos jogadores que se empenharam, mas que não deu. Repetiu diversas vezes que reconhece o Atlético foi muito melhor que o Fluminense hoje. Ele viu o jogo. Em outras palavras, ele viu o jogo. Ele não tentou ficar enganando ninguém, é óbvio. Sem invenções. Ele falou as mesmas coisas. Ele falou sobre o Hulk do lado direito no segundo tempo, falou sobre ter que marcar o Daverson. Ele falou uma coisa que eu falei na transmissão. O Fluminense não estava jogando com linha de 5. Ele obrigava o Serna ou o Arias a voltar na movimentação para marcar o Arana e o Scarpa. Tinha que voltar e na movimentação apareciam 5 atrás. Ele passou a jogar taticamente num 5-4-1 quando ele coloca o Guga e o Antônio Carlos. Aí ele faz uma linha de 5. Foi para ampliar a defesa em relação a um time que jogou. A gente sabia que ia ser assim. O Atlético não joga num 3-4-2-1. O Atlético joga num 4-4-2 quando defende e joga num 3-2-5 ou num 2-3-5 quando ataca. Aí o Arana é ponta e o Scarpa do outro lado é ponta. No segundo tempo, o Hulk foi ponta na direita e o Scarpa foi ponta na esquerda. E como foi perguntado no final, também me parece que não é exatamente isso de que o Atlético mudou do sistema de 4 zagueiros para 3 zagueiros da outra partida para essa partida. O Atlético sempre jogou assim o ano inteiro. Exato. O Atlético defende com linha de 4. Só que o Atlético não precisou defender hoje. A gente nunca viu o Atlético não foi agredido. De 4 hoje porque ele não foi agredido. Então, o Arana joga dando largura para o campo pela esquerda, o Scarpa pela direita. No segundo tempo, o Hulk pela direita e o Scarpa pela esquerda. Quando perde a bola, o Arana volta para ser lateral esquerdo. Mas o Atlético não perdia a bola. Chegou a ter 77% de posse de bola. Muita coisa. O Mano viu bem o jogo e o Thiago Silva também fez, Prieto, uma análise muito coerente. Principalmente quando ele diz, eu não vi de onde o Daverson veio. Sabe o que mais que ele fez? Além disso, desse reconhecimento, vou mostrar para vocês aqui a atitude, o gesto do Thiago Silva hoje depois da partida. Coloca pra gente no ar aqui, olha, ele vai até o vestiário do Atlético, vai lá na porta, olha, para cumprimentar o Daverson. Olha aí, ó, o papel do capitão. Passou até a Janice ali, que observou e registrou também. Então foi até lá o Thiago Silva para dar um abraço, reconhecendo o tamanho do Daverson, da proeza do Daverson hoje classificando o Galo. Poderia ser o 16º jogador a ganhar Champions League e Libertadores neste ano. Não conseguiu. Tá triste, você vê como ele sai cabisbaixo, mas foi lá cumprimentar o jogador que foi o craque do jogo. Ô Janice, apareceu você ali meio de lado, acompanhando, né? E presenciando esse abraço do Thiago no Daverson. E você deve estar aí na zona mista, alguma coisa assim, não é isso? Isso, olha, eu até registrei mesmo, peguei meu telefone e registrei, que foi uma cena que me chamou a atenção. O Thiago Silva passou cabisbaixo, ficou na porta do vestiário do Atlético de cabeça baixa, até que ele foi recebido pelo Daverson. Ele trocou, levou uma camisa para o Daverson, deu parabéns na maior humildade, claro, muito cabisbaixo. E eu achei interessante essa cena e resolvi mesmo registrar. O Daverson antes, né, tinha passado fazendo muita festa, gente, o apaixonado Daverson. Ele nem está acreditando, afinal ele foi o herói improvável, né? Quem diria que o Daverson ia sair do banco de reservas porque o Bernard se machucou e depois acabou virando o herói da partida, né? E classificou o Galo para as semifinais contra o River. Eu estou aqui na zona mista, nenhum jogador ainda não apareceu. Deve com certeza, né? Está comemorando muito a classificação no vestiário, mas daqui a pouquinho eu volto com novidades com os classificados, os heróis da noite, viu, Prieto? Legal. Vamos colocar mais uma coisa do Daverson aqui. Hoje ele repetiu uma frase, mas ele não fez a brincadeira. Acho que foi no final de semana que ele disse o seguinte: minha esposa, ela tá lá em cima. Eu falei, ela não morreu não, hein? Ela está lá em cima, mas não morreu, não. E hoje ele falou de novo, né? A minha esposa que está lá em cima de calça preta e camisa branca, ou o contrário, mas sempre preta, camisa preta e calça branca, torcendo muito. É uma figuraça, né, o Daverson? É um personagem. Tem uma estrela incrível. Está no lugar certo, na hora certa, sempre. Um jogador que apareceu depois, jogou em Mangaratiba, depois jogou no Belenenses, depois Alavés. Depois ele foi ser descoberto quando o Filipão foi trazer ele de volta para o Brasil, no Palmeiras.
E estava no lugar certo na hora certa. Você sabe por que ele jogou o jogo do Flamengo na final de Montevidéu? Porque ele fez o último. Porque ele jogou. Porque ele fez o último gol do Palmeiras antes da viagem para Montevidéu. Sabe contra quem? O Vasco. Contra o Atlético. O Atlético. Teve do título também, não teve? Do Campeonato Brasileiro, com o gol dele? Contra o Vasco em 2018. Contra o Vasco, por isso que eu falei Vasco da Gama. O gol do título de forma antecipada, né, no Campeonato de Pontos Corridos, foi o gol dele. Foi. E depois da Libertadores, o gol dele. Aquele jogo nas 3 circunstâncias, contra o Vasco em 18, contra o Flamengo em 2021 e hoje, nas 3, ele saiu do banco. Saiu, exatamente. Então nós temos imagens aí de toda a festa de comemoração. O Daverson é uma grande personagem. Entrou os 2 gols contra... Olha, tem um detalhe, hein? Se o Paulinho faz aquele gol, seriam talvez 1 ou 2 gols e assistência. Lembra da bola que ele colocou no meio? Verdade. E mais assistência. E foram quantos minutos que ele ficou em campo hoje? Ele entrou os 44 do primeiro tempo. Não, ele entrou os 44 do primeiro tempo. Foi no finalzinho do primeiro tempo, ainda no lugar do Bernard. O Bernard saiu machucado e o Milito imediatamente coloca o Daverson. O que é surpreendente, até porque havia uma especulação antes do jogo de que o Rubens podia ser escalado no meio-campo no lugar do Bernard. E passou longe, né? Porque o Rubens só foi entrar em campo aos 45 do segundo tempo. E o Milito estava com essa alteração engatilhada. Ele treinou isso. Né, colocar o Daverson, a gente viu muitas vezes o Hulk jogar como ponta no Porto, na Seleção Brasileira de 2014, só que ele tinha 27, 26, 28 anos. Eu não entendi ele colocar o Hulk na ponta direita. Quando ele teve que voltar para pegar o Diogo Barbosa, não funcionou, quase fez o pênalti. Mas o resultado final foi brilhante. Deu super certo. Olha, muito legal ter essa imensa audiência dos torcedores, principalmente do Atlético, aqui com a gente, ainda comemorando, festejando muito a classificação. Atenção, torcedor do Atlético, tem pela frente agora o River Plate em 2 partidas nas semifinais da Conmebol Libertadores da América. Mais 2 jogos e a grande decisão, ou seja, com sucesso, mais 3 jogos pela frente de Libertadores da América. Como a Libertadores é caprichosa ou traiçoeira, os 2 melhores da fase de grupos vão se enfrentar. E o Atlético só vai ter que fazer o segundo jogo em Buenos Aires, porque só teve um time melhor do que o Galo na Libertadores, que foi o River, na fase de grupos. Que foi a 16 pontos. Se o Botafogo eliminar o São Paulo, 2 segundos colocados vão se enfrentar do outro lado. Ou seja, inclui o Atlético que fica do lado de cá, jogando fora de casa um jogo decisivo só porque teve um time que foi melhor que ele. Janice de Castro, qualquer coisa você chama, estou aqui discutindo, levando informações também, analisando como foi essa vitória do Atlético por 2-0 diante do Fluminense, num jogo que a gente estava ali, pode ir para pênalti, pode ir para pênalti. Sabe o que eu estou imaginando agora? Como é que está o vestiário do Galo? A festa que deve estar acontecendo neste momento no vestiário. E a pergunta que eu tenho para você: o que vamos falar agora de Gabriel Milito na partida de hoje? Eu acho que ele acertou. Eu acho que ele foi mal semana passada. Na verdade, o que eu acho que ele faz mal é quando ele priorizou nos 2 jogos contra o São Paulo e no jogo contra o Fluminense no Maracanã, ele priorizou a marcação individual. Isso separou a dupla Hulk e Paulinho. Ele jogou o Paulinho para ser marcador do lateral, ficando muito perto quando não tinha a bola. E o Atlético não teve a bola no Maracanã, o Paulinho ficava muito aberto do lado esquerdo. Hoje não, a gente já sabe, mas isso a gente falou antes do jogo. E ele ia abrir o Scarpa de um lado, ampliar o campo, alargar o campo para abrir a defesa do Fluminense e pressionar, e atacar. E foi isso que